Abra comigo sua Bíblia em João, capítulo 12, do versículo 1 ao 11. Esse é o texto que nós vamos meditar nessa tarde. Diz assim a palavra do nosso Deus. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do seu perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso porque se interessava pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa do dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Jesus respondeu: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro. Foi por causa dele que muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Pode, por gentileza, tomar o teu assento? Eu quero, nesse momento, pedir às crianças que olhem para mim, prestem bastante atenção em mim. Espero que vocês tenham pego ali o papel, né? Se o pai não pegou ainda, corre que ainda dá tempo, por gentileza. Dê uma caneta aí, um lápis para o seu filho. E eu quero que no espaço que está em branco, aí para as crianças desenharem, elas estão indo ali, então os pais prestem atenção para explicar para elas, tá? Eu quero que nesse espaço em branco, que as crianças desenhem aquilo que elas mais amam, aquilo que elas mais gostam, aquilo que é mais precioso para elas. Então, tá bom, criançada? Yakusoko, vocês vão desenhar aí aquilo que é mais precioso para vocês, nesse quadradinho. Agora os pais prestem atenção em mim, não no desenho. Ajuda seu filho na medida do possível, mas preste atenção em mim, não faça desenho nenhum. Irmãos, nós estamos nessa série de exposições já há algum tempo, e nos últimos sermões nós temos visto que a coisa está ficando cada vez mais tensa. Está tenso para o lado de Jesus. Os seus inimigos, os judeus, estão a todo vapor querendo matar Jesus, desde lá do capítulo 5, desde a segunda Páscoa de Jesus. E eles estão procurando meios e maneiras de pegar Jesus, jogando armadilhas. A coisa realmente está tensa. Mas o texto que está diante de nós é um daqueles momentos em que Jesus e os discípulos podem dizer assim, às vezes é assim conosco. Passamos aquela semana tensa, de repente uma boa notícia chega, um momento agradável na presença de pessoas que você ama, e aí você então esquece aqueles problemas. Jesus agora está diante dos seus amigos, diante de pessoas que estão dispostos a honrá-lo, pessoas que estão dispostas a dar algo a ele que custa muito caro, porque tem apreço por Jesus. Hoje, nós adentramos na última semana do ministério terreno de Jesus. A última semana. Na próxima semana, o Senhor Jesus vai ser entregue por Judas Iscariotes. Será preso e morto. Veja, irmãos, nós estamos bem próximos da morte de Jesus. E a história que nós vamos aprender hoje, quando contada de forma isolada, parece que as coisas estavam a mil maravilhas para Jesus, mas não estavam. O que nós estamos vendo, ou o que vamos ver hoje, é um trecho que trata de um momento de descanso e refrigério para os discípulos e para Jesus, que estavam correndo risco. Nosso texto também marca o fim do ministério público de Jesus. A partir de agora, o ministério de Jesus será um ministério privado, direcionado somente aos seus discípulos. Você vai perceber que a partir do capítulo 13, Jesus não está mais em público.
ele estará somente com os seus discípulos, a fim de prepará-los para a morte. Jesus vai dizer que vai enviar o Consolador, que ele vai voltar, que vai preparar uma casa para eles, uma morada. Também é interessante notar que o evangelista João, ele concentrou os seus escritos na última semana de Jesus aqui na terra. Se você comparar o evangelho de João com os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, você vai perceber que, de forma geral, a narrativa deles é abrangente. São relatos abrangentes. Mas João, quando ele se assentou para escrever o seu evangelho, já havia Mateus escrito, Marcos e Lucas, já haviam escrito seus evangelhos. Então João prefere dar uma ênfase um pouco diferente. E ele vai concentrar a ênfase dos seus escritos, do seu evangelho, na última semana de Jesus. Olha só, nós estamos no capítulo 12. O evangelho de João tem 21 capítulos. Até o presente momento, nós temos o relato de 7 milagres, 7 afirmações de Jesus, dizendo eu sou. Sua história toda compactada em 12 capítulos. Mas a partir do capítulo 13, você vai perceber que João, na verdade, desse capítulo, João dá ênfase no que é conhecido popularmente como a Semana Santa, ou aquela semana que antecede a morte do nosso Senhor Jesus. Então, adentramos nesse capítulo, hoje, que também é uma continuação dos fatos que ocorreram nos sermões passados. E o que aconteceu no sermão passado, ou nos sermões passados? O que aconteceu no capítulo 11? O amigo de Jesus, Lázaro, morreu. Jesus se demorou aí. Quando foi, Lázaro já estava morto há 4 dias. O Senhor consola as irmãs de Lázaro, Marta e Maria. O Senhor ressuscita Lázaro, depois de 4 dias. E o texto termina dizendo que os fariseus e a alta elite religiosa resolveram convocar o Sinédrio, a Suprema Corte, e lá oficialmente decidiram que Jesus deveria morrer, ser preso. E agora a perseguição se torna oficial. Quem ouvir sobre o paradeiro de Jesus tem que denunciar, tem que entregar para ser morto. E assim acabou, uma tensão. E agora nós entramos no capítulo 12. Nós vamos encontrar aqui uma história sublime, uma história de devoção, uma história de amor. Nós vamos ver o coração de Maria sendo derramado aos pés de Jesus. Parece que aquela tensão, ela cessa por um momento. João nos coloca diante de uma história sublime e linda que comunica muitas verdades aos nossos corações. Essa história foi tão linda, foi tão importante para a história da redenção, que Jesus chegou a afirmar que em todo lugar do mundo em que o evangelho for pregado, todos se lembrarão dessa história. E o que nós estamos fazendo aqui é exatamente isso, nos lembrando dessa história. Porque é impossível falar do evangelho sem se lembrar dessa história. Porque nós vamos perceber que o que acontece nessa história é uma preparação para a morte de Jesus, que é o que nos traz a redenção. Nos versos 1 e 2, nós somos informados então acerca da chegada de Jesus a Betânia. Vale lembrar que lá no versículo 55, no capítulo anterior, o nosso Senhor Jesus se retirou para uma região chamada Efraim, uma região deserta. Jesus fez isso por conta da perseguição. Então ele se retirou e agora, um tempo depois, nós não sabemos exatamente quanto tempo, o Senhor Jesus ele retorna agora para próximo de Jerusalém, indo para Betânia. Você deve se lembrar que Betânia dista ali da Judéia em torno de 3 quilômetros. Então Jesus está próximo dos seus algozes. E nós temos uma informação lá no versículo 55 também, que a festa judaica estava próxima, estava chegando. E a multidão estava empolvorosa. E agora, será que ele vai aparecer? Será que Jesus vai vir até aqui? Será que ele vai se ocultar? Afinal, ele apareceu em todas as outras festas. Havia uma ordem por parte do Sinédrio de que se alguém soubesse do paradeiro de Jesus, deveria entregá-lo. Mas Jesus não teme nada e agora ele vai em direção a Betânia, uma semana antes, para se preparar para a Páscoa. Os judeus se preparavam ou se purificavam para a Páscoa, uma semana antes da Páscoa chegar.
Então, o versículo 1 mostra a nós a chegada de Jesus na região da Betânia, lugar onde morava Lázaro e suas irmãs. O texto diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Nós não sabemos exatamente quanto tempo demorou, o Senhor se demorou ali na região de Efraim, mas isso também pouco importa. Mas agora Jesus está bem próximo de Jerusalém, está a 3 quilômetros da capital, próximo dos seus algozes. João não descreve o lugar onde Jesus foi ali na Betânia. Você pode, talvez, deduzir que Jesus foi para a casa de Marta e Lázaro e Maria, que moravam na Betânia. Porém, quando nós lemos os evangelhos sinópticos, a saber, Marcos, Mateus e Lucas, nós encontramos informações diferentes sobre essa história, ou seja, informações que complementam essa história aqui. E lá, nos evangelhos sinópticos, nós somos informados que, na verdade, Jesus ele se dirigiu à casa de um homem chamado Simão, que foi apelidado de leproso. Esse apelido se deu porque ele era leproso. E o Senhor Jesus o curou. Então o Senhor Jesus foi para a casa desse Simão leproso. Agora, quem é Simão leproso? Nós não sabemos. Alguns cogitam a ideia de que Simão leproso era o pai de Lázaro, Marta e Maria. Outros cogitam a possibilidade de que não, ele era apenas alguém que estava agradecido e que conhecia a família de Lázaro também e fez essa reunião, já que eles eram conhecidos. E lá então está Jesus, 6 dias antes da Páscoa, chegando à região da Betânia, indo até a casa de um homem chamado Simão, que era um ex-leproso. Então nessa casa estão lá, pelo menos os discípulos de Jesus, o Senhor Jesus, os 3 irmãos e esse Simão leproso. Se há outras pessoas, nós não sabemos. Mas o que sabemos é que era uma reunião privada, com poucas pessoas. Quando nós chegamos no versículo seguinte, o versículo 2, João nos informa que o objetivo dessa reunião era contemplar a pessoa de Jesus. Era dar a Jesus um banquete. Era preparar um jantar para a pessoa de Jesus. Veja aí o versículo seguinte. Ali prepararam um jantar para Jesus. Aqui nós temos a intenção dessa reunião. Era um jantar, ou seja, era um momento em que eles estariam reunidos, em que Jesus seria de alguma forma agraciado. Preparar uma comida para Jesus. Enquanto os algozes de Jesus estavam lá em Jerusalém, preparando a sua morte. Enquanto o fel amargo do Deus Pai que seria derramado sobre Jesus estava sendo preparado para ele beber, esses amigos de Jesus prepararam um jantar em homenagem, em honra a Jesus. O texto nos diz que enquanto Marta servia, estava à mesa então Lázaro junto com os discípulos de Jesus e com Jesus. Ou seja, nós temos um paralelo aqui. Enquanto aqueles membros do Sinédrio odiavam Jesus, estavam ali tramando a sua morte, os que estavam com Lázaro na casa de Simão, escolheram, por outro lado, honrar Jesus. Não é possível saber a razão desse jantar. Alguns conjecturam que a razão desse jantar é porque Simão estava agradecido porque ele foi curado da lepra. Pode ser. Outros conjecturam que o motivo desse jantar era em agradecimento a Deus pela ressurreição de Lázaro. Pode ser também. Outros conjecturam que são as duas coisas. E pode ser também. O fato é que era um jantar de agradecimento a Deus. Pelo que ele fez através do seu Filho, Jesus Cristo, ao ressuscitar Lázaro. E também, lógico, evidentemente, era um jantar de agradecimento por ter curado o próprio Simão. Uma informação interessante percebida no nosso texto é que Marta servia. Algo característico de Marta. Naquele episódio em que Marta fica irritada com Maria, que estava aos pés de Jesus, ouvindo, aprendendo as palavras, Marta estava também servindo, trabalhando. Nós temos aqui a característica de Marta. E é importante nós entendermos que pessoas são diferentes. Eu tenho 3 filhos, cada um é de um jeito. São pessoas diferentes, pessoas que agem de forma diferente.
Isso é importante porque dentro da igreja é a mesma coisa. A igreja é composta por pessoas que são diferentes. E aqui no nosso texto, Marta não está mais reclamando de Maria não estar fazendo talvez o que ela gostaria que ele fizesse. Ela aprendeu a lição. Ela entendeu que pessoas são diferentes. E aqui dentro da igreja funciona assim também. Afinal, nem todo mundo aqui é pé, nem todo mundo aqui é mão. Graças a Deus por isso. Então, entender a diferença que há entre nós, no meio de nós, é de fundamental importância. Porque nem todo mundo vai ser como você gostaria que fosse. Nem todo mundo vai fazer da maneira que você acha que seria melhor aqui na igreja. Talvez você ache que serviria melhor em determinada área. Mas se você não foi chamado para isso, você deve entender essas diferenças e não questionar. O texto nos mostra também que Lázaro estava à mesa com Jesus. E de acordo com o costume judaico, nessa mesa estavam sentados apenas homens. Somente os homens poderiam se assentar na mesa nessas condições. Marta estava servindo as mesas, talvez Maria estivesse também ajudando Marta. E até o presente momento, era apenas um jantar de gratidão. Um jantar em honra a Jesus. Um jantar em homenagem a Jesus. Tudo normal. Até que Maria decide quebrar o protocolo. Até que Maria resolve entrar em cena e faz algo impróprio ou improvável, impensado para a cultura dela. Ela unge o Senhor Jesus Cristo com um óleo puro, ou com um nardo puro. Veja aí o versículo 3. Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Então veja bem, o texto nos diz que Maria pegou um frasco de um perfume caríssimo e ungiu, ou seja, derramou sobre Jesus. Esse bálsamo, ele é caro. Pelo menos nos dito aqui que era muito caro. De onde vem esse bálsamo? Esse bálsamo ele era extraído de uma planta chamada nardo. E era extraído dela uma erva aromática. Até aí tudo bem, mas o problema é que essa planta, ela só nasce lá no Himalaia, entre o Tibete e a Índia. Então, para extrair o óleo dela, ou para transportá-la depois também, nos camelos, dava uma despesa bem alta. Isso fazia com que o nardo se tornasse um óleo caríssimo. Judas chegou a calcular o valor do nardo. Ele disse que dariam para vender e você teria um montante de 300 denários. Uau, é muito caro isso. Não sei se você tem noção do quanto que vale 300 denários, mas eu vou ajudar você, vou fazer uma conta. Eu vou transformar o denário em ienes, para você ter uma noção básica de quanto custou o óleo derramado sobre Jesus. Um denário equivale a um dia de trabalho. Lembrando que naqueles dias se trabalhava até o sol se pôr, porque não tinha iluminação. Então, teide. Um dia de trabalho braçal. Se nós pegarmos aqui, fazendo uma conta no Japão, do nosso salário, eu sei que em outros países isso vai mudar completamente o valor, mas aqui, adaptando a nossa realidade, se a gente olhar para um homem que trabalha no teide 8 horas por dia, esse homem ele ganha em média 11.200 ienes por dia. Agora é preciso multiplicar esse valor por 300. Vamos lá. Multiplicando esse valor por 300, nós teremos a soma total de 3.600.000 ienes. Resolveria o problema de muitos aqui. O meu, então... Olha o candião que tem esse dinheiro na conta lá guardado. Lá debaixo do colchão dele, que é grande o colchão pelo tamanho dele. Muito dinheiro. Ou seja, é um óleo muito precioso. Judas cresceu os olhos. Então Maria pega esse vaso de alabastro, com esse óleo dentro. E o texto em João não nos diz que ela quebra o vaso e derrama o óleo.
Mas no sinóptico é nos dito que ela quebra esse vaso e derrama sobre a sua cabeça. Você deve perceber que João, ele diz que o óleo foi derramado sobre os pés de Jesus. Mas quando nós olhamos para os sinópticos, eles nos dizem que o óleo foi, na verdade, derramado sobre a cabeça. Será que aqui é uma contradição? Não. O óleo, de fato, foi derramado sobre a cabeça de Jesus. E era muito óleo. Esse óleo escorreu por todo o seu corpo, chegando até os seus pés. O evangelista, ele focou nos pés de Jesus por conta de Maria. Ele quer focar em Maria. Mateus e Marcos, eles focaram na cabeça de Jesus, por uma razão muito óbvia. Mateus, quando escreveu o seu evangelho, ele escreveu para quem? Para os judeus. E ele apresenta Jesus como? Como rei, como o Messias. Messias é a tradução de que palavra? A palavra ungido. Porque era comum derramar o óleo sobre o rei. Então Mateus, ele está focando na cabeça. João focou no pé. Mas de fato, o óleo foi derramado sobre todo o corpo. E é isso que vai estar registrado nos sinópticos. É derramado sobre todo o corpo, porque esse óleo sendo derramado representava a preparação do corpo de Cristo para a sua sepultura. E os judeus derramavam sobre todo o corpo. Não só sobre os pés, não só sobre a cabeça. Mas esse óleo de preparação para a sepultura, para o sepultamento, era derramado em todo o corpo. Agora imagine a cena comigo. Os homens estão ali sentados numa mesa, estilo aquela mesa de lamen que não tem onde pôr o pé embaixo, sabe aquelas mesas, para quem é descadeirado, que nem eu, assim, sofre muito, que fica com as pernas tudo tortas aqui, dói as costas. A mesa era assim. Então eles estão aqui de bruço, meio encostado aqui, com as pernas ou para o lado ou para trás. Os pés ficavam para trás. E geralmente os escravos iam ali, ou os servos iam ali já para passar um óleo para purificar os pés dos visitantes. Era uma questão de honra, para trazer alívio. Então esse era o padrão. A mesa estava ali no formato de U, os pés para trás. Jesus, os seus discípulos e Lázaro, e também o ex-leproso, estavam todos ali. De repente, do nada, Maria chega por detrás de Jesus com o seu vaso de alabastro. Quebra aquele vaso e derruba sobre a cabeça de Jesus. Aquilo chamou a atenção. Na verdade, ela quebrou aqui o protocolo. Não era comum uma mulher soltar os seus cabelos diante de homens. Mas ela pouco se importou com o protocolo da época. Ela estava na frente de Jesus. E não só isso, ela secou os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. Ela não se importou com o protocolo, com nada. Ela estava ali diante de Jesus, transbordando em júbilo, em alegria, em gratidão por tudo que Jesus fez por ela, pela sua família. E ela sabia que essa seria a última oportunidade de demonstrar a sua devoção a Jesus. Porque na próxima semana, Jesus será morto. Irmãos, nós temos muito que aprender com essa atitude de Maria. Mas muito mesmo. É preciso atentar para o fato de que Maria deu a Jesus algo que lhe custou muito caro. Algo que era muito precioso. Afinal, 3.600.000 ienes. Algo caro. Maria não se importou com o alto preço do nardo. Porque nada pode ser mais valioso para ela do que Jesus. E nada pode ser mais valioso para mim e para você do que Jesus. A sua casa, o seu carro, a sua conta bancária, nada disso pode ser mais importante do que Jesus. Porque se for, não é a Jesus que você ama. É essas coisas. E essas coisas que você ama mais do que Jesus, ou que são mais importantes ou mais preciosas para você do que Jesus, são os ídolos que estão no seu e no meu coração. O coração dela não estava apegado aos tesouros dessa vida. Não estavam. O coração dela estava apegado a Cristo Jesus. Porque o que são 3 milhões de ienes diante daquele que trouxe não somente a vida do seu irmão de volta, mas dará a ela a vida eterna? O que são todas as minhas e as suas posses, ou todos os nossos dinheiros, ou todos os nossos planos, ou todos os nossos bens, diante daquele que morreu por nós para nos dar a vida eterna? Nada.
Nada. Se eu desse aos adultos um papel em branco e pedisse a vocês, por favor, desenhe algo que você acha que é muito precioso para você. Igual eu pedi para as crianças. Você não precisa desenhar, você só pensa, tá? Você não precisa escrever, você só pensa. Mas o que você escreveria? O que é mais precioso para você? Talvez o seu trabalho? Talvez a sua conta bancária? Talvez as suas posses? Talvez o seu ministério? Talvez a sua família? Talvez a sua carreira? Seus filhos? O que é mais precioso para você? Certa feita, um jovem chegou até o Paul Washer e disse assim: Paul Washer, você está certo, Jesus é tudo o que precisamos. Paul Washer disse: não, Jesus é tudo o que temos. É tudo o que nós temos. Se as suas respostas aqui forem do tipo, minha família é mais importante, as minhas posses, meus investimentos, se você colocou qualquer outra coisa aí do seu papelzinho, na sua resposta, e se esqueceu de Jesus Cristo, é porque você não sabe o valor que Jesus tem. Pode ser que Jesus não tenha tanto valor assim para você. Ou pode ser que você tenha se esquecido. Porque Jesus é mais precioso do que tudo. Porque Jesus é tudo o que temos. Então, irmãos, Jesus tem que ser o nosso maior tesouro. Ele é o nosso maior tesouro tanto agora quanto no porvir. Agora, compare a grandeza de Jesus com todos os tesouros desse mundo. Pegue todos os tesouros desse mundo. O dinheiro de todos os bilionários que estão espalhados pelo mundo, todo o ouro, toda a prata, tudo que produz ouro, todo o diamante. Pegue tudo isso e coloque diante de Jesus. Todas essas coisas, ou todos esses tesouros, serão como migalhas. Migalhas diante de Jesus. Migalha diante de Deus. Você já parou para pensar na glória de Deus? O quanto ela é excelsa, o quanto ela é grande, imensurável. Você já parou para pensar o que Jesus fez por você ao se entregar naquela cruz de horrores? Já pensou o quanto custou para você, para Jesus, aliás, a sua libertação? Jesus te livrou do juízo vindouro e te deu a vida eterna. O que pode ser mais precioso do que isso para você? Ouça, irmãos, não há nada que possamos dar a Ele que seja maior do que Ele. Nada, absolutamente nada. Maria deu algo que lhe custou muito caro. Custou muito dinheiro. Mas o que são 300 denários comparado com o preço que Jesus pagou na cruz por nós? Nada. Nem se compara. Neste ponto eu me lembrei das palavras de Davi, lá em 2 Samuel 24, onde Davi ele se recusou a dar a Deus algo que não lhe custasse nada. Agora eu quero dizer a vocês que seguir a Jesus custa muito caro. Seguir a Jesus custa muito para nós. Existe um preço muito alto a ser pago pelos cristãos quando eles seguem a Jesus. Custa a mortificação da nossa carne. Ah, como isso custa, como isso dói, como isso é caro para nós. Todos os dias nós temos que mortificar a nossa carne. Porque todos os dias ela se levanta contra nós. Lutero disse que a nossa velha natureza, o nosso pecado, é que nem a barba feita. No meu caso, cabeça. Eu raspo hoje, amanhã já cresceu. Eu tenho que raspar todo dia se eu quiser manter lisinho isso aqui. O pecado é assim. Você vence ele hoje. Amanhã você precisa entrar nessa mesma batalha amanhã. De novo, porque o pecado não dá sossego. Custa a morte do nosso ego. Seguir a Cristo custa a morte do nosso ego, porque nunca é sobre nós. Nunca é sobre nós, sempre é sobre Ele.
Tudo que nós fazemos para a glória dele, não para receber afagos ou elogios dos homens. Fazemos para a glória dele, porque nós não podemos ter um ego inflado. Porque o cristão de verdade, ele vai mortificar, ele vai matar esse ego que está dentro dele. Custa para nós, na cristandade, a abnegação. É você se doar pelo outro. É você amar o próximo como Cristo amou a igreja. Veja, ser cristão não é brincadeira e não é fácil. Existe um custo muito alto. Existe uma guerra, existe uma batalha envolvendo o cristianismo. E se o seu cristianismo é um cristianismo em que não há custo nenhum para você, que está tudo beleza, que você está no oceano navegando no seu barquinho tranquilo, tem nenhum vento, nenhuma tempestade, é melhor você checar o seu cristianismo. Porque cristianismo de verdade custa caro para nós. Pode até custar a sua própria vida, como custou dos apóstolos. Custa às vezes a nossa reputação, principalmente quando somos caluniados. Quando as pessoas lá na fábrica zombam de nós porque nós somos cristãos. Pense por um minuto a vida de Mateus. O evangelista Mateus, quando ele foi chamado, ele era um publicano, ou seja, ele era um judeu que decidiu trabalhar para o Império Romano, extorquindo o seu próprio povo. Ou seja, os judeus olhavam para Mateus com desprezo, com desdém. Por quê? Porque Mateus era um publicano, um traidor da pátria. Nem sequer se assentavam à mesa com Mateus. Ele era rejeitado. Mas ele gozava dos benefícios de trabalhar para Roma. Tinha status. Podia até roubar o dinheiro dos seus compatriotas que Roma acobertava. Mas quando Jesus disse a Mateus, siga-me. Isso custou muito caro para Mateus. Porque agora ele encontraria problemas com os romanos. Ele teria, por um lado, os judeus que o detestam, e, por outro lado, ele seria inimigo de Roma. Mas Mateus fez o quê? Nem se importou com o custo. Seguiu Jesus. Mas custou. Custou muito. Mateus perdeu tudo que tinha. Sua reputação, seus parentes, perdeu tudo. Mas ganhou tudo. Ganhou Jesus. O versículo 3 termina nos informando que a casa encheu-se com a fragrância do perfume. João destaca isso para nós, diz que lá no finalzinho a casa ficou cheia do cheiro, da fragrância adocicada desse perfume. O que Maria fez foi, na verdade, dar um testemunho público diante daqueles que estavam à mesa, um testemunho público da sua fé, da sua devoção a Jesus. E para isso ela quebrou aquele vaso, derramou óleo sobre a cabeça de Jesus. Então nós podemos até dizer que o testemunho de Maria foi cheiroso. Foi possível sentir o cheiro do testemunho de Maria, porque ela fez isso derramando um óleo cheiroso na cabeça de Jesus. Agora, é fato que nós não podemos fazer isso. Não tem como você fazer isso, porque Jesus, ele está com o Pai. Evidentemente, você não pode vê-lo, você não vai derramar um óleo na cabeça de Jesus hoje. Não vou chamar ele aqui à frente para todo mundo vir derramar um óleo aqui. Isso é impossível. Mas nós devemos sim exalar o perfume de Cristo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 16, diz assim: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio, cristãos, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O cristão exala em todo lugar a fragrância do conhecimento de Jesus. Porque para Deus somos aroma de Cristo. Nós temos um cheiro. Ou pelo menos devemos ter um cheiro. O cheiro de Cristo, devemos ter o aroma de Cristo. Somos aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Tanto o que está sendo salvo vai sentir o nosso cheiro, quanto aquele que está perecendo. Agora preste atenção. Para que os que estão perecendo, o nosso cheiro é cheiro de morte.
Para aqueles que estão sendo salvos, fragrância de vida. Nós devemos exalar o perfume de Cristo. Nós temos um cheiro. As pessoas à nossa volta devem sentir o cheiro, a fragrância do conhecimento de Cristo em nossas vidas. Agora faço algumas perguntas a você. Lá no seu dia a dia, lá na sua fábrica, qual é a sua fragrância? Talvez aqui na igreja a sua fragrância é a de Cristo. Mas e lá na fábrica? E lá na escola? E lá num ambiente não rodeado por cristãos? Será que nós exalamos o perfume de Cristo? O que eu estou dizendo é, será que o seu testemunho exala o perfume de Cristo? O cheiro de Cristo? Ou o cheiro do inferno? O que as pessoas à nossa volta dirão de nós? Aqueles que convivem conosco. Será que eles olharão para nós e dirão, nossa, é diferente essa pessoa. Ela tem algo diferente. É como se tivesse um cheiro. Ou ao olhar para nós, ou conviver conosco lá na fábrica, ou em qualquer outro ambiente, ao conviver assim, a pessoa não percebe diferença nenhuma do crente para o não crente. Se não há nenhuma diferença em nós, é porque nós estamos exalando o cheiro das trevas, não o perfume de Cristo. Por exemplo, se lá na sua fábrica você só abre a sua boca para murmurar, para reclamar, para falar mal dos outros, para caluniar, para difamar, isso significa então que a sua boca é igualzinha dos ímpios, porque aí sim, é assim que os ímpios fazem. É assim que eles fazem. Se a sua boca se parece com o ímpio, então você está exalando o cheiro da carniça própria do inferno, própria da sua natureza caída. Pode ser que eu acabei de descrever a sua situação. E se esse é o seu caso, eu só te digo uma coisa. Arrependa-se. E volte para Cristo. Corrija a sua vida. Afaste de você esse mau cheiro, essa carniça da sua natureza que está sendo exalada lá no seu dia a dia. Lembre-se, seguir a Cristo custa caro. Custa caro. Que as pessoas à nossa volta sintam a fragrância de Cristo através de nós e que elas não sintam odores das trevas. Nosso texto nos mostra que Maria está expondo aqui o seu coração. Ela está mostrando o tamanho do seu amor, o tamanho da sua devoção para com a pessoa de Jesus. Porém, a atitude de Maria não agradou os discípulos de Jesus. A começar por Judas Iscariotes, depois pelos demais discípulos, eles começaram a criticar o ato de Maria. Maria deu tudo o que ela tinha de mais precioso, com todo o seu coração, demonstrou toda a sua devoção diante de Jesus. E agora os discípulos de Jesus não entenderam muito bem o que estava acontecendo e foram enganados, deixaram levar por Judas Iscariotes. Veja aí a reação dos discípulos. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários. Dava para sustentar uma família de pobre por um ano tranquilo. Mais até. O texto de João nos informa que Judas, o traidor, fez esta objeção. De fato, ele fez essa objeção. Mas quando nós recorremos lá para os evangelhos sinópticos, nós descobrimos que aquilo que Judas fez incitou os demais discípulos a também questionarem a atitude de Maria. Tanto é que lá nos sinópticos, Jesus se dirige aos discípulos, não a Judas Iscariotes somente. O que começou em Judas Iscariotes espalhou pelos discípulos, espalhou por eles. João está citando Judas Iscariotes porque ele vai fazer um comentário sobre Judas. Ele quer fazer um comentário sobre a pessoa de Judas,
E João era um dos que provavelmente também estavam lá reclamando, questionando. Ao verem Judas questionando o desperdício, os demais embarcaram nesse raciocínio de Judas. Porque esse perfume, então, não foi vendido e dado aos pobres? Seriam 300 denários. Claramente, irmãos, nós podemos perceber um grande contraste entre Judas e Maria. Um grande contraste. Maria deu ao Senhor algo muito valioso. Judas, por outro lado, era aquele que tirava do Senhor, ou tirava da bolsa do Senhor, dinheiro que era dado para o Senhor. Ele era ladrão. Ele roubava. Maria deu, Judas tirava. Na verdade, Judas não estava nem aí com os pobres. Ele queria 300 denários na sua mão para poder fazer o seu desvio. Era isso que ele queria. Por isso João disse assim, comentando, ele não falou isso sobre os pobres porque se interessava pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Por isso João só citou o Judas, para poder fazer esse comentário aqui. Ao que nós podemos perceber, os olhares críticos contra Maria foram acentuados, chegando a perturbar Maria com os seus comentários. Porque é isso que Jesus vai responder. Deixe-a em paz. Então nós vamos ver no versículos 7 e 8 que o Senhor Jesus vai defender o ato de Maria. Respondeu Jesus, deixe-a em paz, parem de perturbá-la e guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Em Marcos, capítulo 14, versículo 6, Jesus ordena que os discípulos deixem Maria em paz. Veja aí, deixem-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando. Eles estavam perturbando Maria, tirando a paz de Maria. E Jesus diz assim, ela praticou uma boa ação para comigo. Em Mateus 26, 10, percebendo isso, Jesus lhe disse, por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. O Senhor Jesus então defende Maria. E Jesus, ao defender Maria, diz que, na verdade, o que ela estava fazendo era uma preparação para o seu sepultamento. Por mais caro que fosse o óleo, ninguém questionaria ou usaria o argumento de Judas, caso o óleo fosse usado para o preparo de alguém que morreu. Esse óleo geralmente era guardado por anos e anos. As pessoas iam juntando dinheiro, iam comprando esse óleo a longo prazo para o dia do sepultamento. E ninguém falava nada, ninguém falava, esse óleo é muito caro, por que vai passar no morto? Por que vai jogar esse óleo sobre alguém que já morreu? Não é melhor dar para os pobres? Ninguém questionaria. Então Jesus está acabando com o argumento deles, dizendo, o que essa mulher está fazendo é me preparando para a sepultura. Me preparando para a sepultura. Maria tinha ciência de que a hora de Jesus estava próxima. Na verdade, está muito claro que isso vai acontecer. A perseguição por parte dos judeus ou do sinédrio escalava cada vez mais. A cada versículo nós estamos percebendo a tensão aumentando. E ela então, num ato solene, resolveu ungir Jesus, o preparando para o seu sepultamento. Veja Mateus 26, 12, texto correlato. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, disse Jesus, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Marcos 14, 8. Ela fez o que pôde. Derramou o perfume em meu corpo, ou seja, todo o corpo, antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. É importante destacar também que Jesus ele não estava de maneira nenhuma menosprezando os pobres. O problema foi que os discípulos se deixaram levar pela ganância de Judas Iscariotes, que não tinha interesse nenhum nos pobres. Estava interessado no seu próprio bolso. Estava interessado em roubar o dinheiro da bolsa. Certamente, essa foi uma reunião restrita a algumas pessoas. A poucas pessoas. Só que existe fofoqueiro na vizinhança em todo lugar. E a informação de que Jesus estava em Betânia se espalhou.
Agora, uma grande multidão que ficou sabendo que Jesus estava na Betânia, ou seja, 3 quilômetros da capital, decidiram ir ao encontro de Jesus. Mas o que será que essa multidão quer com Jesus? Será que prendê-lo? Entregá-lo para as autoridades para ele ser preso? Na verdade, o texto nos mostra que eles estavam curiosos. Eles queriam ver Jesus, é verdade, mas também queriam ver Lázaro. Porque Betânia, uma cidadezinha pequena, se tornou uma atração turística agora por conta de Lázaro. Afinal, Lázaro foi ressuscitado dos mortos. Então, Lázaro passou a ser um testemunho vivo. Um testemunho vivo. Ele foi ressuscitado por Jesus. O texto diz assim, versículo 9. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Ainda bem que Lázaro não viveu nos nossos dias, né? Porque senão ele seria convidado para dar testemunhos e testemunho em algumas igrejas com os dizeres: venha ver Lázaro, o homem que foi ressuscitado dos mortos. Grande poder. Ele ressurgiu ao 4º dia. Fato curioso, irmãos, é que as pessoas começaram a ir para Betânia para ver o homem que foi ressuscitado por Jesus. Ou seja, ele se tornou uma atração turística. Curiosos queriam ver Lázaro. Como nós vimos, ressuscitar alguém dos mortos não é uma coisa que acontece todo dia, principalmente ao 4º dia. Nunca aconteceu isso antes. Os judeus entendiam que até o 3º dia, alguns judeus, né? Até o 3º dia era possível, existia um certo misticismo, que a alma ficava perto do corpo, dentro da sepultura, mas ao 4º dia, quando iniciava-se o estágio de decomposição, a alma ia embora. Aí Jesus demora 4 dias para chegar, testa o misticismo dos judeus e ressuscita Lázaro. Agora está todo mundo querendo saber quem é o Lázaro, querendo ver Lázaro. Ninguém podia negar o tamanho do poder de Jesus. Ninguém. Porque a ressurreição de Lázaro aconteceu na presença de inúmeras pessoas. Muitas testemunhas oculares. As pessoas viram a ressurreição. E agora, estão todos se dirigindo, não só para ver Jesus, mas para ver Lázaro. Na verdade, Lázaro não deve ser o único testemunho vivo. Na verdade, todo cristão deve ser um testemunho vivo. Todo cristão deve ser uma testemunha ambulante do poder de Deus. Talvez agora você pense assim, tá, meu testemunho não é tão impactante assim. Não estava morto, numa sepultura e ressuscitado. Ah, se acontecesse isso com a minha vida, eu sairia falando de Jesus para todo mundo. Eu seria, sim, uma testemunha ambulante. É verdade, você pode não ter tido um testemunho chocante. Talvez você não foi liberto das drogas. Alguém apontando uma arma na sua cabeça e de repente foi naquele momento que Deus te salvou e você tem essa história mirabolante para contar, bonita, impactante, é verdade? Mas isso não diminui em nada o fato de que você é uma testemunha ambulante de Jesus. Você pode não ter um testemunho poderoso, mas você tem o Todo-Poderoso dentro de você. E você tem o Espírito Santo dentro de você. Porque não é o nosso testemunho que convence as pessoas da nossa fé, a seguir a nossa fé. Sinais não geram fé em ninguém. Milagres aponta para o sinal. Aponta para o cumprimento do sinal. Aponta para Jesus. Porque a fé só vem pelo ouvir a palavra de Cristo. A fé não vem por ver milagres. E isso eu posso comprovar olhando para o nosso texto. Muitas pessoas viram um sinal miraculoso, viram Lázaro saindo da sepultura. Alguns creram, outros não. Como você me explica isso? Talvez você imagine que você nunca experimentou uma ressurreição em sua vida. Mas se você é um cristão de verdade, isso é mentira. Porque outrora você estava morto em seus delitos e pecados, para citar Efésios 2. Outrora estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Aí você chega no versículo 4 e 5, capítulo 2 de Efésios. Ele nos deu vida. Ele nos vivificou. Ou seja, houve uma ressurreição na vida daquele que foi
converto pelo Senhor. Todos nós fomos ressuscitados de alguma forma pelo Senhor. Talvez não fisicamente, eu acho que aqui ninguém foi. Pode até ter acontecido. Mas espiritualmente, todo cristão surgiu das trevas para a luz. Infelizmente, irmãos, nós temos aquilo que é mais poderoso em nossas mãos, o Evangelho, e desprezamos. Negamos de proclamar o cheiro, a fragrância de Cristo, a fragrância do Evangelho para as outras pessoas. Infelizmente, a igreja contemporânea, ela tem negligenciado muito no seu papel de proclamação das boas novas. E essa igreja se enquadra nisso também. Porque nós temos falhado muito na proclamação do Evangelho. Pessoas passam por nós. Pessoas trabalham à nossa volta. E nós deixamos de exalar o bom perfume de Cristo para exalar o mau perfume de Adão. Que Deus nos ajude e nos corrija. Paulo diz lá aos irmãos de Filipos o seguinte: vocês devem brilhar como luzeiros ou como as estrelas no universo. Mesmo estando a milhões e milhares de quilômetros de distância, é possível ver o brilho da sua luz. Você consegue ver o brilho da luz de uma estrela. Então que Deus faça brilhar em nós a sua luz. E que a nossa luz resplandeça nas trevas. Porque onde nós vivemos é repleto de trevas à nossa volta. Mas Lázaro, que se tornou uma atração turística, ele colheu um fruto disso. Lázaro agora está em perigo. Estão também tentando matar Lázaro. Veja como termina o texto de hoje. E João faz isso de propósito. Vamos ver o que João diz, depois eu volto para você entender esse propósito. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Por conta disso, ou seja, porque as pessoas estavam indo em busca de Lázaro, começando a seguir a Jesus por causa de Lázaro, os sacerdotes decidiram também matar Lázaro. Olha que coisa sombria, meus irmãos. Mas João faz isso aqui de propósito. Porque João poderia ter acabado a história no versículo anterior. Nós terminaríamos numa história linda, numa história fantástica, que mostra a devoção, o amor de Maria, a sua fé, Jesus protegendo Maria. Mas João precisa nos lembrar, enquanto leitores, que o contexto dessa história linda é um contexto tenso. É como se João dissesse para nós assim agora: ok, vocês gostaram da história, né? Foi muito bonita a historinha, mas eu tenho que dizer a verdade para vocês. A coisa está feia. A situação está brava, está feia para Jesus. Inclusive, agora estão querendo matar até o coitado do Lázaro, que não fez nada, estava morto, foi ressuscitado e agora estão querendo matar Lázaro. Mas por quê? O que Lázaro fez? Qual o crime de Lázaro? Nada, não fez nada. Mas as pessoas estão indo ver Lázaro, um testemunho ambulante, e estão crendo em Cristo Jesus. Aí o Sinédrio, que era maligno, decidiram então vamos matar Lázaro também. Vamos tirar a vida de Lázaro. As pessoas estão seguindo Jesus, as pessoas estão crendo em Jesus. Então nós terminamos o nosso texto voltando à realidade. O capítulo 12, praticamente até o versículo 10, é um parênteses nessa história tensa. Tensa. Agora João precisa nos lembrar. Calma lá. A coisa ainda está feia. Está chovendo lá fora. O sol está aqui dentro da casa, está tranquilo, mas está uma tempestade lá fora esperando Jesus e os discípulos. E assim termina, então, a nossa história. Lázaro em perigo, correndo risco de morrer. No próximo sermão, o Senhor Jesus vai entrar em Jerusalém. E ele vai fazer isso montado num jumentinho. Será aclamado o rei por muitos ali. E é o fim da história, você sabe onde isso vai dar. Jesus Cristo entregue, traído por Judas, que se interessava só por dinheiro. Jesus numa cruz, seu sangue derramado, a nossa salvação conquistada. Quando nós nos deparamos com uma história assim, sabendo todo o seu contexto, sabendo o final dessa história, isso de fato deve gerar em nossos corações a mesma devoção
o mesmo amor, a mesma apreciação que Maria teve por Jesus. Mas só é possível ter esse tanto de apreciação por alguém quando você de fato conhece esse alguém. Você não tem como apreciar quem você mal conhece. Quanto mais você conhece uma pessoa boa, mais você a admira. E aqui está o segredo. A nossa apreciação, a nossa devoção, o nosso amor com relação à pessoa de Jesus só será possível se de fato nós experimentarmos uma comunhão com Jesus, uma comunhão vivencial, não uma comunhão teórica que você aprende lendo a história, acha a história bonita. Poxa, pastor, bonita essa história que você falou hoje aí, hein? Da hora isso aí. Mas se isso não mudar nada a sua vida, se você não refletir, não aplicar nada à sua vida, você não terá condições nenhuma de ter um coração agradecido como Maria teve. De demonstrar o seu amor, de ser generoso naquilo que você faz, naquilo que você dá ao Senhor. Pode ser o seu serviço cristão, a maneira como você atua aqui na igreja. Se você não admira Jesus porque não o conhece, o seu serviço cristão será um serviço porco, talvez um serviço só para agradar a homens. Talvez só para receber um aplauso. Até mesmo sobre as suas contribuições. Até mesmo sobre o que você entrega ao Senhor. Se você não tem apreço nenhum por Ele, talvez o dinheiro tomou conta de Jesus na sua vida. E tantas outras coisas. É preciso ter um apreço por Jesus. E para ter um apreço por Jesus é preciso conhecer o Deus que nós adoramos. O objetivo de João, quando escreveu esse evangelho, foi nos mostrar a grandeza de Jesus. Ele quer provar para nós a divindade de Jesus, o quanto ele é grande. E ele está fazendo isso toda semana. Já faz quase um ano que nós estamos aqui ouvindo João berrando e berrando nos nossos ouvidos. Ele é grande, ele é todo poderoso. Ele tem poder sobre a morte, ele é o cordeiro morto. Ele é o Logos encarnado. Ele é o pão da vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o caminho. O tempo todo João está nos dizendo isso, ou seja, ele está nos nutrindo de informações acerca de Jesus. Agora, o que nós fazemos com essas informações? Colocamos aqui no nosso HD, apenas como numa pastinha escrito informações sobre Jesus. Nós temos que baixar esse arquivo todo para a nossa alma, para a nossa vida. Porque, do contrário, serão meras informações, e informações sobre Jesus até ateus têm, muito mais do que nós. Isso não muda nada na nossa vida. É preciso ter apreço por Jesus, e para ter apreço por Jesus é preciso viver, é preciso conhecer o Deus que adoramos. Como diz a canção, Ele é todo poderoso e soberano. Ele é rico em misericórdia, tem poder para salvar. Nós cantamos músicas que falam sobre a grandeza dele. Mas se você não o conhece, quando você canta, você está cantando mentiras. Porque de fato ele não é tão poderoso assim para você. De fato ele não é tão precioso assim para você. Afinal, você tem carro, tem casa, você tem tudo isso que você coloca como algo mais precioso do que ele na sua vida, até mesmo na sua família. Lembre-se, Jesus não é tudo o que precisamos. Jesus é tudo o que temos. Ele é o nosso maior tesouro. É aquilo que nós temos de melhor. Se faltar comida, se faltar pão, se faltar tudo, não nos faltará nada, porque nós temos tudo, nós temos Jesus. Um pouco com Ele, ou nada com Ele é tudo. Tudo sem Ele é nada. Eu quero nesse momento pedir a você e os irmãos que vêm aqui à frente, nós vamos cantar essa música, Deus que adoramos.